Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo dos Evangelhos, né, e nós vamos hoje estudar o Evangelho de Lucas. Mas antes de estudar, eu quero fazer uma oração e aí então nós vamos dar início a esse estudo. Ok? Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te agradecemos por este tempo que o Senhor nos concede, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, de estudarmos as Santas Escrituras que podem nos tornar sábios e nos conduzir segundo a Tua vontade. Nós sabemos que dependemos do Teu Espírito para entendermos e compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E é isso que nós te pedimos. Espírito Santo, venha iluminar a nossa mente, venha quebrantar o nosso coração, de forma que possamos realmente entender tudo aquilo que o Senhor nos diz por meio do Evangelho, por meio da Tua Palavra. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Muito bem, nós estamos aqui estudando, de forma introdutória e panorâmica, os Evangelhos, como nós temos feito com os outros estudos, e hoje, dando continuidade então ao nosso estudo, nós vamos olhar panoramicamente para o Evangelho de Lucas. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês possam também acompanhar aqui os slides que eu preparei, ok? Então vamos lá, Evangelho de Lucas, uma introdução aqui aos Evangelhos. Lucas, ele era um médico, ele foi companheiro de Paulo, ele não andou com Jesus, ele não foi um discípulo de Jesus, ele foi um discípulo de Paulo, e Paulo o chamava de médico amado, isso está lá em Colossenses 4,14. Então, Lucas, ele era um médico, e isso é muito importante a gente compreender e saber, na verdade, porque nós vamos ver alguns detalhes a esse respeito que são, de fato, muito significativos. Como médico, ele prezava pela informação correta, ele prezava por um diagnóstico exato de todas as coisas. Então isso ajudou Lucas na sua pesquisa, no seu relato sobre a vida de Jesus. Ele escreve esse evangelho entre os anos 65 e 80 depois de Cristo, e esse período, evidentemente, foi logo depois do escrito tanto de Marcos como de Mateus. Mas Lucas, assim como Mateus, ele também utiliza o Evangelho de Marcos como uma de suas fontes, para balizar ali, principalmente dar um balizamento teológico para o seu Evangelho. Lucas, ele conta a história de Jesus, que veio ao mundo para salvar pessoas de todas as raças, idades, gêneros, etnias e condições sociais. Então veja que a amplitude do Evangelho de Lucas realmente é muito grande. Ele não está concentrado somente em um público, mas o seu público é realmente muito extenso, muito grande. Então ele tem isso em vista, para quem ele está escrevendo, que Jesus ele não veio para somente um grupo, mas ele veio para alcançar pessoas em todas as áreas, pessoas de todas as classes sociais, de todas as nações, enfim, ele veio para a humanidade, para salvar a humanidade, e não somente um povo específico, ou uma nação somente. Ele veio para alcançar todas as nações. Esta narrativa de Lucas, ela da vida de Jesus, como nós acabamos de ver, ele conta a história de Jesus. Então, essa narrativa sobre a história de Jesus é feita em duas partes, sendo a primeira parte o evangelho que leva o nome de Lucas,
né, o Evangelho de Lucas, e a segunda parte é o livro de Atos, que é a continuidade do seu Evangelho. Ok? O Evangelho de Lucas tinha como contexto, né, o conflito crescente entre a igreja e a sinagoga. A sinagoga, como nós vimos lá no início, né, do nosso estudo aqui dos evangelhos, era liderada pelos fariseus, né? O templo era liderado pelos saduceus, né, que eram sacerdotes indicados, né, e nomeados pelo império, e a sinagoga era liderada pelos fariseus. Eles eram opositores um do outro, mas por causa de Cristo, estes que eram opositores acabaram se juntando justamente para matar Jesus e depois para se opor também à igreja. Então, esse conflito, né, entre a igreja que Jesus havia estabelecido, instituído, com os fariseus, né, foi crescendo cada vez mais. Já era crescente em relação a Jesus, não o conflito da igreja com os fariseus, mas o conflito dos fariseus com Jesus. E depois, por extensão, contra a igreja também, eles se levantaram. Né? E tudo isso vai acontecendo principalmente na segunda metade do primeiro século. Né? Os fariseus e muitos judeus, eles não criam em Jesus como o Messias, né? E rejeitavam as boas novas, considerando a igreja como uma nova seita religiosa. Então eles achavam que esse movimento, né, do cristianismo era uma nova seita. Eles não acreditavam, de fato, que Jesus, que havia instituído a igreja, era o Messias, e achavam então que esse grupo de pessoas estavam ensinando coisas que eram, na verdade, contra o próprio Deus e contra aquilo que Deus havia dado para o seu povo, né, o povo judeu. Mas a igreja, fundamentada pelo próprio Espírito, entendia que ela era o cumprimento e a plenitude do próprio judaísmo. Né? Os fariseus não entendiam que o plano de Deus não se restringia ao povo judeu, mas alcançava todas as nações. Então, a igreja entendeu isso, né? Aqueles que se converteram entenderam isso, os discípulos de Jesus que se tornaram os apóstolos entenderam isso e ensinavam isso. Então, todas as promessas, com base nisso, né, todas as promessas feitas aos judeus nas escrituras hebraicas se cumpriram por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e continuaram a se cumprir por meio dela. Né? Isso a gente vê na parte 2, né, do escrito de Lucas, que é o livro de Atos. Para quem que Lucas escreve? Então, apesar de, logo no início, né, ele se dirigir nominalmente a Teófilo, Teófilo que foi o patrono, né, de Lucas, ele era um homem rico, um homem poderoso, um homem com autoridade, né, um homem da alta sociedade, que tinha um grande interesse em conhecer de fato Jesus, não só conhecer Jesus de uma forma superficial. Ele queria realmente saber sobre Jesus, entender quem era Jesus e o que ele veio fazer nesta terra, porque o coração de Teófilo realmente era um coração de alguém que havia se convertido, né? E ele tinha um real e profundo desejo de conhecer profundamente a Jesus, este Jesus que ele passou a crer. E muitas, no seu empenho de conhecer mais Jesus, muitas pessoas acabaram fazendo relatos para Teófilo acerca de Jesus. Mas Lucas foi aquele que, né, além de ter o próprio Teófilo, né, como seu patrono, né, como eu disse, Teófilo financiou as obras de Lucas, mas além disso, Lucas deseja que
realmente Teófilo tenha um conhecimento amplo, um conhecimento preciso de tudo aquilo que Jesus fez, de quem era Jesus e da sua obra e do propósito do Evangelho. Então, Lucas ele escreve para Teófilo, mas Lucas tem também como público-alvo os gentios, né, que eram todas as pessoas que se converteram, né, que não eram do povo judeu, mas que se converteram e buscavam uma confirmação e garantias de que o plano de Deus para a salvação da humanidade estava em andamento, mesmo com a forte rejeição de muitos judeus. Então, Lucas, o seu público-alvo realmente é muito amplo, né? Como eu disse, ele escreve a história de Jesus, que veio para salvar pessoas de todas as raças, idades, etnias, gêneros, enfim. Lucas, ele confirma no seu evangelho que ele escreve, né, que a igreja, que era constituída tanto de judeus como de gentios convertidos, representava o verdadeiro povo de Deus. Os judeus, eles entendiam que eles eram o único povo de Deus, mas Lucas deixa claro no seu evangelho que todos aqueles que creem em Jesus, né, não só os judeus, mas todos aqueles que creem em Jesus, são de fato o verdadeiro povo de Deus. Aqui. Então vamos dar uma caminhada aqui por Lucas, né? Vamos ver o que Lucas, né, nos ensina aqui. Então, antes de tudo, é importante nós observarmos, né, que Lucas, nos 2 primeiros capítulos, ele apresenta uma riqueza de detalhes sobre os eventos em torno do nascimento de Jesus. Né? Ele vai traçar, além de toda essa riqueza de detalhes, né, do nascimento de Jesus, ele traça nos primeiros capítulos, aqui nos 2 primeiros capítulos, ele traça toda a genealogia de Jesus até Adão, e não somente até Abraão. Né? Por quê? Porque o público-alvo de Lucas não é só o povo judeu, mas é toda a humanidade, são pessoas de todas as nações. E era importante que essas pessoas soubessem que Jesus, ele era um homem, né, que nasceu, né, de forma miraculosa, né, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas que ele era um homem de carne e osso, tinha desejo, tinha vontades, e ele ele encarnou e se tornou parte, né, como homem da humanidade. Né? Ele se revestiu, né, da humanidade e de todas as limitações da humanidade, apesar de ser Deus. Então Lucas ele vai trabalhar com esse ensino, né, com essa base, com esse fundamento de que Jesus era homem, mas também era Deus. Mas as pessoas de todas as raças, de todas as nações, precisavam saber que Jesus, ele era um ser humano como todos os seres humanos. Né? Como eu disse, eu estou aqui excetuando as questões particulares, né, de quem Jesus era como Messias. Estou falando de Jesus homem. Né? Lucas toma esse cuidado de mostrar para todos que Jesus, ele também era um ser humano. Né? Por isso ele traça a sua genealogia até Adão, mostrando que o plano de Deus não se restringia somente a uma nação, mas que a partir de uma nação, todo o conhecimento do plano de Deus e daquilo que aconteceu com a humanidade estava traçado. Okay? Esse detalhe é importante por mostrar que a obra do Messias alcança toda a humanidade e não somente os judeus. Então, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, né, nós temos o prólogo, onde Lucas identifica o seu propósito, né, ele deixa claro ali o seu propósito e a quem ele se dirige especificamente.
né? Como é característico de todo pesquisador, né, cientista, Lucas deixa claro que suas fontes principais foram testemunhas oculares da vida de Jesus que presenciaram os fatos. Mais uma vez, Lucas não presenciou os fatos, ele era discípulo de Paulo, ele não andou com Jesus, mas ele teve o cuidado de entrevistar todos aqueles que estavam vivos, evidentemente, mas que tinham andado com Jesus, que tinham visto os milagres de Jesus, que tinham ouvido os ensinos de Jesus, e não só na sua pesquisa, né, entre os seus entrevistados, não estavam somente os discípulos que depois se tornaram apóstolos, né, que estavam vivos naquela época. Né, e também ele não se restringiu ao relato do próprio Paulo, né, que apesar de não ter andado com Jesus, ele recebeu o evangelho diretamente da boca de Jesus quando foi elevado ao terceiro céu. Então, Lucas, ele toma esse cuidado, né? Como eu disse, ele era um cientista, ele era um pesquisador, ele era um médico, e como tal, ele se empenha, né, em buscar fontes fidedignas. Além disso, Lucas ele tinha um fundamento teológico muito sólido, né, muito consistente, muito correto, né? A visão que Lucas tinha, a visão teológica que Lucas tinha de todos os acontecimentos, realmente eram muito bem fundamentadas. E ele então faz essa junção, né, das informações que ele recebeu, sem manipular essas informações, ele ajusta todas elas à teologia, a sua teologia, a teologia que ele recebeu do próprio Paulo, evidentemente, como discípulo de Paulo. Então ele toma esse cuidado, né? Além disso, Lucas, como eu disse também, né, ele conhecia o Evangelho de Marcos e usou o Evangelho de Marcos no seu próprio Evangelho aqui, no seu próprio relato. Ok? No capítulo 1, do verso 5 até o capítulo 2, verso 52, Lucas vai se empenhar em anunciar o nascimento de Jesus como Messias. Então, tanto o nascimento de João como o nascimento de Jesus apontam para milagres que antecipam a intervenção de Deus na história. Isso é muito interessante, porque ele traz um relato do nascimento miraculoso, né, de João. Né? Por que miraculoso? Porque a mãe dele era estéril, né? E depois veio a dar à luz, né? Veio a engravidar, na verdade, né? E também depois ele vai falar da concepção virginal, né, de Maria, mãe de Jesus. Então ele traz esse relato e ele é muito preciso nas informações que ele traz, né? E tudo isso com o propósito de mostrar teologicamente como Deus interviu na história da humanidade, né? Então, o anúncio angelical a Zacarias, né, revela o papel incomum do seu filho com o ministério nazireu de preparar Israel para a vinda do Messias. Então, isso lá nos versos 5 ao 25 do capítulo 1, Lucas deixa isso bastante claro, né? Ele também deixa claro, né, essa intervenção de Deus na história, né, na história da humanidade, mostrando o anúncio angelical a Maria, né, que revela a natureza singular do seu filho como um filho divino e sua missão como filho de Davi, o Salvador prometido. Então essas duas características, né, são bastante importantes e permeiam todo o Evangelho de Lucas. Mas logo no início aqui, ele no anúncio, né, ele mostra como Deus interviu na história da humanidade. Continuando, né, é importante a gente observar 4 coisas nesse trecho, né, do verso 5 do capítulo 1 até o verso 52 do capítulo 2. Primeiro, Lucas ele vincula a história de Jesus à história de Israel.
né? Então a história de Israel e Zacarias vai ecoar, desculpa, a história de Isabel, né, e Zacarias vai ecoar, né, a história de Ana, mãe de Samuel, né, que foi o profeta que ungiu Davi. Olha só, né? Então ele coloca o nascimento, né, de João Batista, né, no mesmo patamar da vida do profeta Samuel. Né? Assim como Samuel, né, ungiu Davi, lá na frente João vai batizar Jesus. Né? Então, esse paralelo a gente vê aí em 1 Samuel, né, 1 e 2, não o paralelo em si, mas a história de Ana, né, e Samuel, a gente vê em 1 Samuel capítulo 1 e 2. Então, o nascimento do Messias, né, é anunciado a Maria na mesma linguagem da aliança davídica, né, 2 Samuel 7, 14 e 16. A canção de Maria vai ecoar os salmos, assim como fez Zacarias, né, o pai de João Batista. E nesse vínculo da história de Jesus com Israel, Lucas conclui, né, no verso 52 do capítulo 2, com palavras que ecoam o crescimento do jovem Samuel. Né, e você pode ver isso lá em 1 Samuel 2, 26. Segunda coisa, né, todas as pessoas envolvidas no nascimento de Jesus, né, estão entre os pobres de Israel. Né? Então a gente vê Jesus nascendo em uma manjedoura, né, sendo colocado em uma manjedoura. Né? Nós vemos que o seu nascimento é anunciado a pastores humildes. Né? Nós vemos na purificação de Jesus e Maria, né, seus pais oferecerem o sacrifício dos mais pobres entre todos os pobres. Né? Então, esse contexto mostra justamente. Esse contexto mostra que tudo que envolve o nascimento de Jesus tem a ver com o alcance dos pobres, mas principalmente a sua origem humilde, né? A sua origem simples. Ok? Terceira coisa, a bênção e a profecia de Simeão, né, seguem um padrão muito especial. Né? Então, na bênção que, quando Simeão, né, pega Jesus ali no templo, né, na consagração ali, as palavras que ele usa ali, né, mostram que Jesus será a glória de Israel, e isso numa sequência. Né? Veja como o Espírito Santo vai conduzindo as coisas. Simeão, inclusive, que foi conduzido pelo próprio Espírito para, no meio daquela multidão, encontrar o Messias. Né? Então, ele no seu relato, na bênção que ele declara, né? E na profecia que Simeão declara, ele mostra que Jesus será a glória de Israel, que Jesus trará a salvação às nações, e que Jesus irá causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Então, muitos que vão cair, mas aqueles que creem no Evangelho, daqueles que creem que Jesus é o Messias, eles serão levantados pelo próprio Messias, reerguidos. Né? A quarta questão é que Lucas, sem negar sua divindade, a divindade de Jesus, Lucas enfatiza a humanidade de Jesus, né, e a gente vê principalmente lá no verso 52, né, do capítulo 2. Então, os elementos miraculosos são normalmente atribuídos à obra do Espírito Santo. Então, ele atribui as obras do Espírito Santo, né, tudo aquilo que acontece de miraculoso com Jesus. E mostra a dependência que Jesus, homem, tinha do próprio Espírito. Ok? E isso vai permear o seu Evangelho. No capítulo 3, do verso 1 até o capítulo
4, verso 13, nós vemos a preparação de Jesus para o ministério. Como que se dá essa preparação? Como que Lucas apresenta essa preparação? João Batista aí vai entrar em cena, né? João Batista, que nasceu 6 meses antes de Jesus, ele entra em cena anunciando um novo êxodo, né? João Batista é aquele que pré-anuncia Jesus, né? Como um arauto, né? Nós vimos isso no Evangelho de Marcos, né? Quando nós estudamos, né? Que como o rei, né? que Mateus também a gente viu isso, né? O rei que pré-anuncia, ou melhor, aquele arauto, né? Que pré-anuncia a chegada do rei, né? João Batista é este, né? Então ele vem anunciando o novo êxodo, né? Deixando claro que ele mesmo não é o Messias, mas aponta para a sua vinda, com a vinda de Jesus como Messias, que virá, evidentemente, batizando com fogo. E aí, então, João Batista batiza Jesus, né, que naquele momento do batismo é ungido pelo Espírito Santo. Em seguida, após Lucas apresentar a genealogia de Jesus, né, que o conecta a Adão, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado, assim como o povo de Israel também foi levado para o deserto, né? E aí, depois do seu batismo, né, o povo de Israel, batizado ali no Mar Vermelho, né, logo após o seu batismo ali, então o povo de Israel entra na Terra Prometida. Mas a questão aqui que Lucas vai mostrar que logo após ele ter sido ungido pelo Espírito Santo, ele é levado ao deserto. Nós vimos lá no Evangelho de Mateus, nós vimos na introdução, né, ali no período intertestamentário, como de fato os evangelhos mostram que onde Israel fracassou, Jesus triunfou, que foi justamente no deserto. Isso fica muito claro, né? Então, Lucas faz esse relato, né, mostrando que Jesus foi levado ao deserto, assim como Israel, né, foi levado para o deserto depois do seu batismo através do Mar Vermelho. Esses paralelos são fantásticos que Lucas faz. Somente após essa preparação, né, que Jesus está pronto para o seu ministério público. E aí, então, ele começa o seu ministério na Galileia, né? Isso está no capítulo 4, 14 até o 9, 50. Então, nessa sessão, né, nesses capítulos aqui, 4 até o 9, Lucas apresenta o ministério poderoso de Jesus em favor dos pobres e cativos. Ele também ilustra vários ensinos de Jesus que enfatizam a importância e necessidade de escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Isso é muito característico do Evangelho de Lucas. Ele sempre mostra essa necessidade que toda a humanidade, de todas as raças e nações e idades, tem de ouvir a palavra de Deus, mas não somente ouvir, mas colocá-la em prática, né? Tiago lá na frente vai falar sobre isso, né? Não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Essas narrativas, né, que são relativamente curtas e repetidas, ajudam ou nos ajudam, né, a nos mantermos concentrados na grandeza de Jesus e em sua proclamação do reino, né, nos versos que estão aí na sua tela. Então, sem dar muito detalhe, Lucas narra o início, nesse trecho, né, ele vai traçar ou narrar o início da oposição a Jesus. Tá? Então, Jesus começa o seu ministério público, né, proclamando o reino, né, e logo em seguida já começam algumas oposições, mas nesse momento Lucas não entra em muitos detalhes, ele simplesmente mostra ali que essa oposição começa a surgir.
nos versos 14 ao 44 do capítulo 4, acabou repetindo aí, né? Não era para ter saído a primeira parte ali, mas Lucas vai relatar as boas novas, né, para Nazaré e Cafarnaum. Então, após uma pequena introdução, né, para essa região, né, Lucas usa a visita de Jesus à sinagoga, né, em sua cidade natal, Nazaré, para introduzir todo o seu ministério. Ok? Nos versos 16 ao 30 do capítulo 4. Agora, observe como Lucas mostra que o ministério de Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento, como Jesus é habitado pelo Espírito Santo, como as boas novas são anunciadas aos pobres, incluindo a libertação dos cativos, como duas histórias do Antigo Testamento sobre a inclusão dos gentios são justificadas no seu ministério, que resulta em oposição. Então, Lucas ele vai deixar claro isso, né? Em seguida, Lucas faz duas curtas narrativas que ilustram o ministério poderoso de Jesus em favor dos pobres e cativos. E desta forma, ao expulsar demônios e curar enfermos, né, nos versos 31 a 44, Jesus, o guerreiro divino, né, mas humilde, engaja Satanás na guerra santa no suposto território do próprio maligno. Então, aonde Satanás estava dominando, estava ali atuando com certa, entre aspas, liberdade, Jesus, como um guerreiro divino, como o guerreiro divino, ele atua e ele começa a envergonhar, né, a Satanás, expulsando os demônios e curando os enfermos. E aqui fica muito claro que esses enfermos, né, são alguns deles, ou muitos deles, têm enfermidades como consequência da ação de demônios e consequência da ação de Satanás. Não eram simplesmente, vamos dizer assim, entre aspas, doenças naturais, mas doenças com origem espiritual. No capítulo 5, realmente acabei deixando aí a parte de cima sem tirar ali. Me desculpem por isso. No capítulo 5, do verso 1 até o capítulo 6, verso 11, nós vemos a missão e a controvérsia, né, que começa a se intensificar, né, entre Jesus e os fariseus, principalmente. Então, após Jesus chamar seus primeiros discípulos, né, dos versos 1 ao 11, a cura de um leproso faz sua fama espalhar-se por toda a região. Esta fama estabelece uma série de histórias, né, de conflito, né, sobre o direito de Jesus de perdoar os pecados, esses conflitos entre os fariseus, tá? Entre os religiosos, os líderes religiosos ali da época. Então, todos esses relatos, né, essa fama de Jesus, as obras miraculosas de Jesus, vão gerando esse conflito e Jesus vai sendo questionado sobre o direito que ele tem de perdoar os pecados, uma vez que ele era um ser humano. Quem era ele para perdoar pecados, né? Também o conflito sobre o seu hábito, né, o hábito de Jesus de comer com os pecadores, já que os fariseus, né, e mesmo os sacerdotes não faziam isso. A controvérsia e o conflito, né, sobre a inobservância do jejum por parte dos discípulos de Jesus e sobre a transgressão de Jesus às tradições e regras, né, relacionadas ao sábado. Jesus vai então mostrar que ele é o Senhor do sábado. E isso faz com que as controvérsias fiquem ainda mais intensificadas, né? Jesus, no capítulo 6, versos 12 ao 49, né, ele começa a instruir seus discípulos, né, e começa a instruir outros também, né, mas nesse momento específico ele nomeia os 12, dentre os discípulos, entre aqueles que já estão seguindo a Jesus.
por um tempo, ele nomeia os 12 em mais uma referência a Israel, né, às 12 tribos de Israel. Né? E ele começa a instruir, então, esses 12 sobre a natureza do discipulado na presença de outras pessoas ali. Então, não é um discipulado ali, não é uma instrução particular nesse momento, mas é uma instrução na frente de outros, né? Outros estão ouvindo ali e também recebendo essas instruções. Um pouco mais para frente, Jesus, em alguns momentos específicos, chama esses 12 de lado e vai mostrar com mais profundidade a natureza do discipulado, porque evidentemente ele está preparando esses 12 para serem apóstolos. Opa, desculpa. No capítulo 7, dos versos 1 ao 50, Lucas começa a relatar então as boas novas aos pobres. As boas novas chegam aos pobres. Veja como os fariseus, né, acabam nesse trecho, né, acabam demonstrando sua rejeição tanto a João Batista, né, e como esse relato leva à história final desse trecho, em que surge uma visão dos fariseus aprofundando-se na próxima sessão. Então, os fariseus eles começam a ter uma visão acerca de Jesus, acerca de João Batista, e eles começam a exteriorizar esta visão e essa rejeição tanto a Jesus como a João Batista, ao mesmo tempo que eles têm medo do povo, né, porque para os fariseus o que importava era o status deles em relação ao povo. Então, como eles começaram a ver que o povo realmente estava sendo muito simpático a Jesus, a sua mensagem, e estava aceitando Jesus como um mestre, como um profeta, né? Os fariseus, então, eles passam a ficar com medo, né, da reação do povo, se eles fossem nesse momento ali muito agressivos na sua rejeição. Né? Mas veja que ao longo do tempo eles vão construindo, os fariseus, né, vão construindo uma narrativa de convencimento de parte da população, para que essa população então passe a ver Jesus não como ele era, mas passem a ver Jesus como os fariseus estavam o descrevendo. Né? Mas esse não é o nosso propósito aqui. Lucas, no capítulo 8, né, ele passa a apresentar Jesus como um mestre das parábolas. E o objetivo é mostrar para os seus ouvintes, né, Jesus, né, mostrar para os seus ouvintes a importância de escutar autenticamente. Ele vai falar sobre o medo e vai falar sobre a fé também nessas parábolas. Então, o objetivo era enfatizar a escuta, né? O tipo de escuta que leva à obediência. Né? Veja que Lucas ele sempre vai traçar no seu evangelho essa importância. A importância de conhecer a palavra de Deus e de obedecer, praticar a palavra de Deus. E então aqui nesse trecho ele vai deixar isso muito claro. Seu objetivo é enfatizar a escuta autêntica da palavra, né, que deve levar à obediência como resultado natural, né, e a prática disso, né, a prática da palavra de Deus. A seguir, né, Lucas traz 3 histórias de milagres que, assim, na verdade, quando você lê, você vai ver que são 4 milagres, né? E esses milagres demonstram o poder de Jesus sobre a criação, sobre os demônios, sobre a morte e sobre a impureza. A primeira e a última dessas histórias retomam, né? Desculpa, a grafia aí ficou errada, né? Retomam os temas do medo e da fé. Então, na primeira e na última, essas 2 questões estão enfatizadas aí nessas histórias. No capítulo 9, Lucas vai falar sobre a identidade de Jesus, né, e o discipulado
autêntico. Então, os 12 escolhidos têm um papel significativo, né, nessa série de narrativas a partir do capítulo 9, né, começando com Jesus os enviando para o ministério. Né? Então, ele envia os 72, né, em duplas, né, e aí Jesus começa então a conduzi-los a praticar aquilo que eles já haviam aprendido com o próprio Jesus. Lucas conclui, né, a sua narrativa nesse trecho com a confissão de Pedro, né, dizendo que Jesus era o Messias. Além disso, Lucas também conclui essa narrativa com as duas primeiras predições, né, sobre a morte de Jesus. E também falando, né, falando sobre a transfiguração, né, lá no versos 28 ao 36 do capítulo 9, quando Jesus conversa com Moisés e Elias, né, sobre o novo êxodo. Né, Moisés e Elias que representam a lei e os profetas. Né, e esse novo, então ele mostra essa conversa, né, de Jesus com Moisés e Elias, né, para falar sobre que eles estão conversando sobre o novo êxodo que está prestes que Jesus está prestes a promover em Jerusalém. E uma das coisas a propósito, né, quando Lucas fala da identidade, né, de Jesus, né, e esse discipulado autêntico, né, fica muito claro, no Evangelho de Lucas. É uma das coisas que eu gosto bastante nesse Evangelho, é que Lucas sempre está apontando para Jerusalém, que era onde Jesus cumpriria com o plano eterno, né, de salvar aqueles que nele creem. Então, em todo o Evangelho você vai perceber isso. Lucas está sempre apontando para Jerusalém. Ou as coisas acontecem em Jerusalém, ou a partir de Jerusalém, ou as coisas estão acontecendo no entorno de Jerusalém, né? Porque era onde, de fato, Jesus iria morrer por toda a humanidade. Então, a partir do capítulo 9, aqui, do verso 51, Lucas começa então a traçar o caminho de Jerusalém, né? Jesus a caminho de Jerusalém. Lucas faz uma longa narrativa, né, da viagem de Jesus, né, rumo a Jerusalém. A intenção de Lucas é chamar a atenção dos seus leitores para os eventos que já foram preditos, né, e que em breve iriam acontecer lá em Jerusalém. Então Jesus já estava predizendo algumas coisas que iriam acontecer. E ao longo, então, desse trajeto a caminho de Jerusalém, Lucas vai chamando a atenção, né, dos seus leitores para essas predições. Ok? É possível nós vermos nesse trecho, né, como Lucas ele narra a chegada da salvação a todas as pessoas, em especial aos pobres e aos perdidos, o confronto regular, né, e às vezes ríspido entre Jesus e os líderes judaicos, que nesse momento, né, já está bastante intensificado. Então, Lucas ele vai mostrar, né, com muita clareza essas coisas, principalmente a salvação que chega para os pobres, né? Porque veja que isso, essa questão mostra a compaixão e misericórdia que Jesus tem para com aqueles que são esquecidos e até mesmo desprezados, né? Alguns da sociedade da época, não só daquela, mas também da nossa, inclusive entendiam que os pobres nem deveriam ser contados entre os cidadãos, não deveriam ser considerados cidadãos por causa da sua condição de pobreza. E Jesus dá atenção justamente para essas pessoas, também para essas pessoas. Jesus não deixou de dar atenção para aqueles que tinham poder aquisitivo maior, mas Lucas deixa claro aqui, não só, como a gente já viu, né, desde o seu nascimento humilde, mas como Jesus ele parava para dar atenção
aos pobres e aos perdidos. Nesse trecho, Lucas também, né, como eu já disse, né, ele vai traçar então essa questão do confronto entre ele e os fariseus. A partir de todo esse discipulado, né, em que os discípulos deveriam ouvir e praticar a palavra de Deus, a gente pode observar também, né, ou devemos observar atentamente, quanto desse material, né, que Lucas apresenta está voltado para a instrução dos discípulos de Jesus. Então, esse trecho do capítulo 9, verso 51 até o 11, 13, Jesus começa a trabalhar de uma forma mais específica com os discípulos. E é isso que você vai ver no Evangelho, né? Então, e em paralelo a isso, a gente vê a atitude dos discípulos, né, para com a oposição samaritana, né, que eles acabam questionando Jesus a esse respeito, né, e Jesus retorna esse questionamento através de parábolas, né, e há uma parábola específica, né, a esse respeito, quando o próprio Jesus acaba confrontando os seus discípulos, sobre essa oposição samaritana. Então, lá em Lucas 10, os versos 25 ao 37, né, onde fica clara a pergunta, né, e quem é o meu próximo? Jesus derruba esse argumento dos seus discípulos, mostrando para eles, então, que eles deveriam amar a todas as pessoas, né, inclusive os samaritanos, né, com quem o povo judeu sempre teve problemas, né, de relacionamento. Entre esses trechos, né, se encontram também o preço a pagar do discipulado. Jesus começa a mostrar que o discipulado ele tem um preço, né, e também tem uma missão, né? E aí, quando ele envia os 72, né, ele começa a mostrar, então, tudo isso está dentro do contexto do discipulado, Jesus ensinando como eles deveriam praticar a palavra, né, todos os ensinamentos que Jesus estava lhes dando. Então, Jesus envia os discípulos, né, os 72, né, numa missão, mostrando como e qual seria a missão posterior da própria igreja. Ok? No final desse trecho, chega então a história de como alguém verdadeiramente recebe a Jesus. Né? Como que alguém verdadeiramente recebe a Jesus? Ouvindo sua palavra. Né? Capítulo 10, versos 39 ao 42. E aí ele também traz um relato sobre a instrução em relação à oração. Então, Lucas vai fazer esse relato da instrução de Jesus aos seus discípulos sobre a oração, a importância da oração. Do verso 14 ao 54, começa então a oposição a Jesus de uma forma ainda mais intensa do que... Veja a progressão, né? Ela começa de uma forma, entre aspas, sutil e vai crescendo até chegar ao seu ápice. Mas, só voltando um ponto aqui, né, que é justamente essa questão aqui da instrução sobre a oração. Né? Jesus era um homem de oração, ele não fazia nada sem antes consultar o Pai, sem antes falar com o Pai, e ele ensinou isso aos seus discípulos. Né? Nós vemos na continuidade, né, do Evangelho de Lucas, que é o livro de Atos, como o livro de Atos começa justamente mostrando os seus discípulos, né, ali nos primeiros capítulos, nos primeiros 2 capítulos, os discípulos de Jesus orando. Eles estavam na sinagoga orando e oravam constantemente, né, intensamente, inclusive. Então, a oração, né, que é essa expressão de comunhão com o Pai, né? Esse diálogo que nós temos com o Pai, sempre foi muito importante, sempre foi enfatizado por Jesus, sempre foi praticado por Jesus, como um exemplo e direção e instrução para nós também. Então nós
Paulo, lá na frente, né, lá, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer lá no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar, ou seja, nós temos que orar constantemente e vivermos sob o espírito da oração. Ok? No capítulo dos versos 14 ao 54 do capítulo 11, então, né, Lucas vai falar dessa crescente oposição, e nesse trecho a autoridade de Jesus é questionada, né, primeiro por alguns da multidão, né, sobre o seu ato de expulsar demônios, exigindo dele, né, então, um sinal, e a isso, né, Jesus responde nos versos 17 ao 32. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus é questionada pelos fariseus, né? E aí Jesus vai responder com uma série de ais, né, sobre esses homens e seus mestres, né? Versos 39 ao 54 do capítulo 11. No capítulo 12, né, Jesus volta a falar sobre discipulado e prontidão. E aqui duas fases, né, são apresentadas. Né? Primeiro, não correr atrás de riquezas. Né? Desculpa, na verdade, o corretor aí acabou mudando. Né? Na verdade, são ênfases. São duas ênfases, né, apresentadas por Jesus acerca do discipulado e prontidão. Primeiro, não correr atrás de riquezas. Jesus vai ensinar sobre isso. Mas estar contente, né? Eles deveriam estar contentes com o que eles tinham e demonstrar generosidade para com os pobres. Em segundo lugar, a vigilância à luz da crise escatológica vindoura. Então, haveria uma crise, né? Eles passariam por tribulações e Jesus está ensinando os seus discípulos sobre a vigilância, a importância da vigilância e da oração. Okay? Mais uma vez, então, enfatizando essa questão da oração, da importância da oração. Vemos nesse próximo trecho, né, nessa próxima série, né, que vai do capítulo 13, verso 10, até o capítulo 17, verso 10, né, Lucas, né, falando sobre a oposição ao farisaísmo. Aí Jesus se posicionando contra o farisaísmo, que na verdade é uma religiosidade, né? Então, essa série, né, ou nessa próxima série, Lucas vai mostrar como uma controvérsia entre Jesus e os fariseus começa por sua demonstração de compaixão no sábado. Então Jesus demonstra compaixão no sábado e isso faz com que os fariseus, ao invés de se atentarem para a pessoa que foi atendida, né, nesse milagre que Jesus realiza, eles questionam Jesus por curar no sábado, né? Mais uma vez, Jesus deixa claro ali que ele é o Senhor do sábado. Depois de duas parábolas, né, relativas ao reino de Deus, no capítulo 13, versos 18 ao 21, Jesus responde à pergunta sobre quem será salvo, sugerindo implicitamente que muitos não serão. Então, quando você ler o capítulo 13, preste atenção aí nos versos 22 ao 30. Não é que Jesus está ali fazendo acepção de pessoas, mas ele está deixando claro que não são muitos, não são todos, aliás, que serão salvos. Né? E isso, por sua vez, leva à sua tristeza por Jerusalém, né? Quando Jesus, então, chora por Jerusalém, por ver a condição espiritual de Jerusalém e também por saber que nem todos ali seriam salvos. A narrativa de Lucas, né, segue mostrando dois temas recorrentes, né, que acabam caracterizando o conflito de Jesus com os fariseus. Primeiro é a atitude dos fariseus, né, para com os pobres e os perdidos, e segundo a atitude deles em relação ao dinheiro. Então, nisso, Jesus ele se opõe claramente e enfaticamente contra os fariseus.
A parábola do filho pródigo, né, indica, né, que o que está em jogo entre Jesus e os fariseus são as suas visões opostas a respeito de Deus. Não um senhor de escravos, né, simplesmente, mas Deus como um pai misericordioso que perdoa. A visão que os fariseus tinham de Deus era completamente oposta da realidade, e Jesus escancara isso. Lucas fecha essa sessão com mais instruções de Jesus, né, aos discípulos sobre o perdão e o serviço fiel. O que aconteceu aqui? Ok. No capítulo 17, do verso 11 até o 19, verso 27, nós vemos a resposta à presença do reino. Né? Lucas vai dar essa ênfase aqui. Então, esta série final, né, começa com o lembrete de que Jesus está a caminho de Jerusalém. Mais uma vez, Lucas deixa isso claro, né? Ele deixa isso mais enfático ainda, né? Que Jesus está a caminho de Jerusalém. E aí, a resposta apropriada à presença do reino é que está em questão. Como que nós devemos responder à presença do reino que Jesus declara que já chegou, que está entre nós? Primeiro, gratidão. Nós devemos ter gratidão, né? E isso envolve, mais uma vez, o samaritano, com quem os judeus sempre tiveram uma rixa, né? Então, Jesus usa o samaritano, né, justamente para ensinar a respeito da gratidão como resposta à presença do reino. Ele vai falar sobre a fidelidade, que também deve ser a nossa resposta apropriada à presença do reino. Ele vai falar sobre a humildade. Não sei o que aconteceu aqui, que acabou cortando, né? Deixa eu só pegar aqui, porque se eu mexer ali, vai ser mais complicado. Deixa eu só pegar aqui para eu não perder a frase. Então, Jesus aqui, né, como resposta ao reino, né, ele fala sobre essa questão da humildade. Na verdade, os dois próximos slides acabaram cortando, mas eu vou ler aqui para você, tá? Então, isso está no capítulo 18, né, verso 9 ao 17, e também ele vai falar sobre o problema da riqueza, né, nos versos 18 ao 30. Então, logo após a terceira predição da sua morte, né, Jesus fala pela terceira vez sobre a sua morte iminente, né, nos versos 31 ao 34, Jesus cura um cego que ele encontra, né, no caminho, né, e também um homem perdido, né, em Jericó, versos 35 do capítulo 18 até o capítulo 19, verso 10. No próximo slide aqui, que também está cortado, né, Jesus ele vai falar de uma parábola, né, uma parábola é apresentada por Lucas, que está no capítulo 19, do versos 11 ao 27, que é especialmente destinada a preparar os discípulos para a sua ausência. Então Jesus começa a preparar os discípulos para a sua ausência, né? E aí ele usa essa parábola, né, no capítulo 19, versos 11 ao 27, para ajudar os discípulos a compreender esse momento que vai ocorrer logo em seguida. Depois, Lucas relata, né, sobre os eventos, né, do fim, né, e o novo começo, né, lá em Jerusalém, capítulo 19, versos 45 até o capítulo 24, verso 53. Depois de expulsar os cambistas no templo,
né? Veja que agora Jesus não está numa sinagoga. Jesus, a Bíblia mostra claramente, os evangelhos mostram claramente que Jesus tinha por costume estar na sinagoga para ensinar. Mas aqui ele está no templo, né? Então, lá no templo ele expulsa os cambistas, né? Mostrando ali que ele tem autoridade sobre o templo, que ele é o Senhor do templo, assim como ele é o Senhor do sábado. E nesse trecho, então, Lucas vai mostrar o que Jesus ensina ali no templo, né? E aí, depois de expulsar os cambistas, então Jesus toma o seu lugar de direito como mestre, né? Este evento, né, que se dá no contexto dos líderes religiosos que tramam matá-lo. Então, Jesus toma ali o lugar como mestre, né? Você se lembra, né? Se você tem acompanhado aí as nossas ministrações, né? Dos nossos cultos, eu já falei sobre isso, né? Como de fato os líderes religiosos, né, ali daquela época, eles tinham esse medo, né, de Jesus, e queriam realmente matá-lo porque ele ocupava ali, né, o lugar de mestre, e eles questionavam Jesus de como que ele podia assumir essa posição de mestre se ele não tinha andado com esses líderes, né? Se ele não tinha aprendido com eles. E Jesus deixa claro ali que ele é o mestre dos mestres. Todo esse trecho, né, vai retratar, né, esse trecho do capítulo 19, 45 até o 21, 38, retrata o conflito entre Jesus, aí agora com um formato mais escancarado, né? Esse conflito entre Jesus e a oposição no contexto do templo, enquanto o povo, né, verso 48 do capítulo 19, faz o papel dos aprendizes que estão ao lado de Deus. Então o povo está aprendendo acerca de Deus, e enquanto isso os fariseus, os líderes religiosos, estão se opondo a Jesus, porque eles percebem claramente que eles estão sendo desmascarados em sua hipocrisia. É importante a gente observar também, né, como a parábola dos lavradores na vinha, né, já preguei sobre isso, deixa claro que a vinha, né, aí você pode ver o paralelo ali em Isaías 5, do 1 ao 7, está prestes a ser dada a outros, né, que eram os gentios. Então, Jesus ali no seu ensino no templo e ensinando sobre essa parábola, ele mostra claramente ali que aquilo que Deus havia dado, né, para o povo judeu, por causa da sua rejeição ao próprio Jesus, que era o Messias, isso seria transferido, seria dado, né, para os gentios. Isso deixa os líderes religiosos realmente com várias pulgas atrás da orelha, né, e com muita raiva, né, de Jesus. No capítulo 22, dos capítulos 22 ao capítulo 23, verso 56, Jesus começa a falar, ou Lucas começa a relatar, né, o julgamento e a morte de Jesus. Toda a narrativa, né, de Lucas no seu evangelho, e a partir, né, de Atos, conduz para esse ponto, ou é a partir desse ponto, se nós pensarmos lá em Atos, né, que é o julgamento e a morte de Jesus. Nesse trecho você vai ler, né, Jesus sendo levado diante de 3 tribunais diferentes: o Sinédrio judaico, Herodes e Pilatos. Observe, né, que diante das figuras políticas, Jesus é declarado inocente de qualquer delito, ou de todo o delito do qual ele estava sendo acusado. Então, os representantes políticos, né, viram que Jesus era inocente. Diante de uma plateia de pessoas que não eram naturais do povo judeu, né, que sabe que os romanos reservavam, né, a crucificação para os escravos ou para não cidadãos insurgentes, Lucas certifica-se de observar que o próprio Jesus
nada fez que merecesse a morte. Então, a plateia ali, né, não era só de judeus, mas eram de pessoas de todas as nações que sabiam como os romanos tratavam os criminosos. Né? E Lucas, como está escrevendo também para eles, Lucas deixa claro ali que Jesus não tinha feito absolutamente nada que merecesse a morte. Mesmo em sua crucificação, Jesus acaba estendendo, né, ali Lucas relata isso, estende a salvação a um dos perdidos. Então, quando Lucas faz esse relato, né, isso fica muito claro, né, para os seus leitores que Jesus ele veio para alcançar o perdido, ele veio para alcançar aquele que estava sem esperança neste mundo. E isso continua até hoje, né? Um dos propósitos de Lucas escrever ali para os gentios, né, que haviam se convertido, era justamente lhes assegurar que a obra da salvação estava e está em andamento. Né? Então, ali no relato da crucificação, né, Jesus estende a salvação para um dos perdidos, que também afirma a inocência de Jesus. Esse ladrão, né, que estava de um dos lados de Jesus, ele reconhece Jesus como um inocente, declara isso, verbaliza isso, né, ali naquela rápida discussão com o outro bandido, mas ele reconhece Jesus como um inocente e humildemente ele pede ali para que Jesus se lembre dele quando Jesus entrar no paraíso, e Jesus então declara a salvação deste que o reconheceu como não somente um homem inocente, mas o reconheceu como filho de Deus. Lucas apresenta, né, depois, né, nos versos 1 ao 53 do capítulo 54, do capítulo 24, a justificação e a exaltação de Jesus. Né? Aí Lucas ele faz a mais longa narrativa, né, sobre a ressurreição, né, dos 4 evangelhos. Reconhecido, Jesus, né, reconhecido no partir do pão, ele repetidamente, né, Jesus repetidamente interpreta sua morte em termos da dívida divina e da necessidade de tal episódio, né, da sua morte e ressurreição, e do seu cumprimento profético. Aí é tudo correção, tá? Essas frases aí, porque na verdade eu tenho um aplicativo, né, que eu vou falando e ele vai escrevendo para mim, né? Então, como eu não tinha muito tempo ali para escrever, eu fui narrando e algumas palavras acabaram fugindo da minha correção. Então Cristo vai mostrando, Jesus vai mostrando, né, a necessidade do cumprimento profético, né, da sua morte e ressurreição. Né? Então Cristo deveria sofrer, né, e ressuscitado dentre os mortos, né, e ele fala também sobre o arrependimento para perdão de pecados. Né? Isso deve ser, e como isso deve ser pregado a todas as nações, começando por Jerusalém. Né? Então, aqui nesse final, Lucas não só mostra todas as coisas que deveriam acontecer para que a salvação se concretizasse, né, através de Jesus, mas ele também já mostra a missão da igreja, a missão daqueles que se convertem, né? E mostra o comissionamento, né, daqueles que se convertem. Isso fica muito mais claro, né, lá no Evangelho de Mateus, né, esse comissionamento, né, não mais claro, né, mas mais direto, né, ali em Mateus, mas Lucas ele faz esse relato também mostrando a importância, né? Marcos também fala sobre isso, né? Sobre o comissionamento lá no capítulo 16. Então, mas Lucas também enfatiza isso. Talvez João seja o único que não vai falar
propriamente dito desse comissionamento desta forma como Mateus, Marcos e Lucas. Mas isso fica bastante claro aqui, né? E nesse comissionamento, né, por que Lucas também não entra em muitos detalhes? Porque ele vai detalhar essa questão do comissionamento, né, da pregação do evangelho, lá em Atos, né? Então, Lucas já tem em mente a continuidade desse evangelho, né, do evangelho que ele escreveu, e por isso ele não entra em tantos detalhes. Ele vai fazer isso lá no livro de Atos. Ok? Então, para a gente finalizar, né, é importante a gente notar que o Evangelho de Lucas, mais um erro aí do meu corretor, ele se encerra, né, não é se encerra, ele se encerra, né, ele tem o seu final. Deixa eu corrigir aqui no meu aplicativo, não vai atualizar aqui, né, mas pelo menos eu já corrigi aqui, né? Ele se encerra no templo, no templo, né, com alegria e expectativa, né? Então, o Evangelho de Lucas ele vai terminar dessa forma, né, com a alegria dos discípulos, com a alegria daqueles que creem em Jesus. E como conclusão, nós podemos ver a justificação e a exaltação, né, de Jesus ali, mostrando, né, para nós, né, que esse evangelho, né, tem uma mensagem da soberania do reino, né, que foi estendida a todas as nações, a todas as pessoas, por meio da rejeição de Israel. Então Israel, né, por meio de seus líderes religiosos e por meio da sua nação como um todo, rejeita a Jesus, o Filho do Homem, como seu Messias, e essa rejeição permite que Deus usa essa rejeição para estender a mensagem da soberania do reino para todas as nações, para todas as pessoas, né? Fica também para nós como um ensino, né, nesse evangelho, que com a ascensão de Cristo aos céus, né, Lucas ele vai apontar para a aceitação de Deus da obra redentora de Jesus. Então, quando Lucas apresenta a ascensão, né, ou mostra a ascensão de Cristo aos céus, ele deixa claro que o próprio Deus aceitou a obra que Jesus realizou aqui na Terra. Ou seja, de fato, nós estamos salvos porque o próprio Deus, o Deus Pai, recebe como concluída a obra de Jesus, a obra redentora de Jesus. E isso fica como uma lição para nós, como uma esperança para nós, porque a obra de Cristo ela foi plenamente eficaz. E toda essa narrativa de Lucas mostrando todo esse detalhamento desde o nascimento de Jesus, ou mesmo antes, né, da predição do nascimento de Jesus, né, até a sua ressurreição e ascensão aos céus, isso traz uma esperança para nós. E aí eu quero aconselhar você, depois que você ler o Evangelho de Lucas, já ler a sequência, que é o livro de Atos, porque Lucas termina o Evangelho falando dessa ascensão e dessa aceitação da obra de Cristo por parte do Pai, e lá em Atos ele começa a partir da ascensão de Cristo, né? Aí já mostrando o propósito da igreja, a missão da igreja, de nós como membros da igreja. Mas o que fica claro aqui é que, nessa conclusão, né, e nesse ensino para nós, que o Evangelho de Lucas ele mostra a compaixão de Jesus para com o necessitado, para com o pobre e necessitado, para com o perdido, né? E é muito interessante porque não são somente os pobres que estão necessitados e estão perdidos.
né? Porque toda a humanidade está necessitada e está perdida. Né? A ênfase de Lucas aqui em relação aos pobres economicamente e materialmente diz respeito principalmente à nossa responsabilidade como cristãos de cuidarmos dos pobres e cuidarmos daquele que tem necessidade, assim como Jesus o fez. Mas o Evangelho deve alcançar todas as pessoas, em todas as classes, em todas as posições. Então, o Evangelho é a resposta para a necessidade humana. Lucas deixa isso muito claro. Mas, como cristãos, a partir do momento que nós cremos em Jesus e confessamos a nossa fé em Jesus, nós temos sim que cuidar daqueles que necessitam. Nós temos que ter misericórdia e compaixão, amor pelo próximo. E é isso que o Evangelho de Lucas também nos ensina, mostrando como o próprio Jesus fez isso. E se ele fez isso, ele nos deixa o exemplo de que nós devemos fazer e podemos fazer. Porque tudo que Jesus fez como homem, ele deixou claro que nós também podemos fazer. Amém? Espero que Deus tenha aberto sua mente, tenha te ajudado, né? Que esse estudo tenha te ajudado a olhar para o Evangelho de Lucas, né, dessa forma mais panorâmica, mas também entendendo qual é o propósito principal desse Evangelho. E na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos continuar estudando, né? Então nós vamos estudar o Evangelho de João, né? Nós vamos terminar o estudo dos Evangelhos com o Evangelho de João. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima semana, se Deus assim permitir.